Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, meus amados irmãos. Seja bem-vindo. Você que está assistindo, acompanhando aqui essa live. Nós vamos só esperar que os demais irmãos aqui entrarem. Amém. Karine entrou, irmão Alves, Antônio Alves. Glória a Jesus. Vanessa Lima, irmão Antônio Alves, Denislane, João Guilherme também. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito feliz por estar aqui nesse momento, trazendo essa palavra aqui para vocês. Peço aí que os irmãos intercedam pela minha vida, tá bom? Pai, seu irmão Ronald, irmã Vanessa, quem mais que entrou? Isaac. Glória a Jesus. Vou tentar falar com todo mundo. Glória a Deus. E para você que está aqui nos acompanhando aqui, você está nessa live, o nosso pastor Augusto, ele nos deixou aqui na responsabilidade de trazer aqui essa palavra, uma ministração aqui para os irmãos, tá? Nós somos um ministério, né? Ministério Pastor Augusto, a qual nós não temos denominação, tá bom? Se de alguma curiosidade querer saber qual é a nossa igreja, tá? Nós não temos uma placa de igreja, tá bom? Então nós entendemos, né? O nosso pastor nos orientou que, assim como era na época dos apóstolos, na igreja primitiva, né? Não se tinha placa, né? Não se tinha essa denominação. Então, a denominação é a localização, né? A localidade onde a igreja está. Então, assim, nós somos conhecidos, né? Somos a igreja que está na Messejana, a igreja da Cofeco, né? Então, é assim, o corpo de Cristo ele vai multiplicando e dividindo, né? Amém? Então, só para deixar esse esclarecimento, para você que não nos conhece, para você que não conhece o ministério ao qual nós fazemos parte, tá bom? Então seja bem-vindo, você passou aqui, por acaso alguém te encaminhou esse vídeo, essa ministração, tá bom? Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Amém? Então, mais uma vez pedir aos irmãos para ficar na intercessão pela minha vida, tá bom? Amém. Então eu vou fazer aqui uma oração, tá bom? Pra gente começar, peço que os irmãos aí, se puder, feche seus olhos, interceda aí junto comigo, tá bom? Vamos orar ao nosso Pai amado, ao nosso Deus querido, nosso Deus que cuida de nós, que não leva em conta a nossa classe social, a nossa posição, mas é aquele Deus que nos ama independente de qualquer coisa, tá bom? Então feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Paizinho querido, eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor venha sobre a vida de cada um dos irmãos. Pai, que o Senhor venha derramar, meu Pai amado, o Teu Espírito Santo sobre nós, que nós venhamos aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor, meu Deus, venha trazer a instrução que precisamos, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa perdoar as nossas ofensas. Que o Senhor venha tirar de nós toda a iniquidade que se acha dentro de nós. Que nós, Senhor, possamos, Deus, ter um julgamento justo e correto. Assim como Tu, Senhor, nos julga, Deus. Que nós venhamos ter um julgamento segundo a Tua vontade, Pai. Segundo a Tua palavra, Senhor. Paizinho, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E te pedir, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, ó Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, ó Pai. Que o Senhor venha nos levantar, Senhor, sempre que nós cairmos, ó Deus. Por isso eu te peço, Senhor, visita cada lar, visita cada familiar, meu Deus, em que o Senhor possa estar aqui me usando, Pai, como um canal de bênção em Tuas mãos, que eu possa estar sendo usado por Ti, Senhor, que não saia nada de mim, ó Deus, mas que seja somente de Ti, ó Pai. Assim eu oro, Pai, já Te agradecendo, Senhor, pelo Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, então eu quero trazer aqui uma palavra para vocês. A gente vai botar aqui, ó. Botar aqui para vocês verem. João. Vamos meditar na palavra de João, capítulo 8. Do versículo 24 até o 51. 24 e 51. Vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Nayara Pedrosa, seja bem-vinda, Nayara. Irmã Roberta, Jamile, Pai do Senhor, vocês que foram entrando aí. Irmã Beta, a Raquel, irmã Gleidiane, Pai do Senhor, irmã Gleidiane, Ivanes Góes, Ivan, acho que é Ivan Góes. Amém, irmão. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Se eu esquecer de alguém aqui, irmão Bruno também entrou agora. Amém. Pai do Senhor a todos vocês, irmãos. Tá? Então vamos meditar na palavra de Deus, tá bom? Vou trazer aqui, irmãos, hoje a palavra vai ser bem tranquila, tá, irmão? Não vai ser exortação, vai ser algo bem tranquilo. Aqui Deus vai falar conosco. Amém? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Se der tempo, irmãos, no final aí eu coloco um louvor aqui pra gente ouvir, tá bom? Ora, vou botar a musiquinha de fundo aqui que é dar anestesia, né? Amém. Então vamos lá, vamos ler aqui, irmãos. Acompanha aí. Se você puder pegar na sua Bíblia aí, você vai acompanhando. Olha que tremenda a palavra de Deus, irmãos. Então vamos lá. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. O escravo não fica sempre em casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Um barulho aqui. Então, peraí, irmão, só voltar aqui. Ai, Satanás dos infernos, viu? Vamos lá. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhes, pois, os judeus, e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Amém? É um pouquinho extenso o texto, mas a gente pode ver aqui, irmãos, o nosso Senhor Jesus falando aqui para muitos fariseus, saduceus, né? Pessoas que questionavam e não entendiam a autoridade de Jesus, tá? E não aceitavam. Você vê que no final, se você continuar lendo, no final eles pegam pedras para matar o Senhor, né? E aí Deus ele vai e foge. Amém? Então vamos lá, irmãos, ó. Jesus traz uma palavra e sempre trouxe essa palavra para a gente no intuito de nos fazermos crescermos espiritualmente, de praticar aquilo que é bom, aquilo que é a sua vontade. Mas aí, irmãos, você vê que ele batia de frente, né, nessas pessoas. A gente pode ver que ele fala aqui no versículo 30, que ele fala que aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Certo? Então, muitos creram nele, no que ele falava. Tá? E aí Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tá? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmãos, quando a gente conhece essa palavra, essa verdade, tá? Essa verdade do reino, do amor de Deus, essa verdade nos liberta. Tá? Então nós temos nossos olhos abertos e passamos a enxergar o mundo de forma diferente. Passamos a ver as nossas atitudes, aquilo que fazemos e fazíamos, o que temos feito, passamos a ver de forma diferente. Passamos a nos julgar a nós mesmos para saber se aquilo que eu estou fazendo é correto. E muitos creram nele, a palavra fala isso, que muitos creram. Mas muitos ainda questionaram. E aí Jesus vai a fundo falando, olha, vocês... na verdade eles questionam quando Jesus fala sobre ser escravo, né? Porque escravo do pecado. Então quando Jesus fala, no versículo 33, somos... no 20... Justamente no 32, né, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Aqui ele está falando é do pecado, é algo espiritual. E eles associaram a serem escravos. Né? E aí eles perguntam: somos descendência de Abraão. Olha só, irmãos, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Né? Então eles não tinham esse entendimento. Jesus estava falando sobre se livrar do pecado, né? E aí Jesus vai falar, olha, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, tá? No versículo 35. Então, irmãos, se você
comete pecado, a palavra de Deus, o próprio Jesus está falando que você é escravo do pecado. Porque você está tendo práticas pecaminosas. Então o pecado está te dominando. Você está à mercê do pecado. Então você é escravo do pecado. E eles continuam. E ele continua: se pois o Filho vos libertar, tá? Verdadeiramente sereis livres, irmãos. Meus irmãos. E aí ele fala, ó. Eles vão falar, bem sei, ele vai falar, Jesus fala, bem sei que vós sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar, porque minha palavra não está em vós. Olha que forte isso, irmão. Então Jesus está trazendo essa palavra, Jesus tinha feito milagres, Jesus falava sempre do amor, né? Sobre dar a outra face. E eles não entendiam isso, eles não entendiam essas coisas. Então Jesus está botando o dedo na ferida deles, irmão. Bota o dedo na ferida que é para doer. E aí eles, não, mas nós somos descendentes de Abraão. Nós temos um pai que é Abraão, né? Então ele vai falar, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam fazer as obras de Abraão, porque Abraão nunca agiria dessa forma, né? Então, contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Então essa palavra que nós pregamos, que nós vivemos essa palavra, quando a pessoa não aceita essa palavra, irmão, é porque Deus não está nela, porque ela não aceita a palavra. Então, se eu não aceito a palavra, essa palavra ela não vai estar em mim, irmão. Então eu vou ser contra o que Deus está falando, o que Deus está me exortando. Eu não recebo isso, entendeu? E aí ele continua dizendo: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, né? De Deus. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Olha só. Ele vai falar, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Eles estão falando que o pai deles é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Nós sabemos que Abraão era um homem de fé, um homem bondoso, né? Abraão não vivia em pecado, não vivia fazendo coisa errada, né? E aí ele fala, mas agora, ele vai falar, Jesus, né? Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, né? Então Jesus aqui está trazendo uma exortação para eles, né? Aqui a maioria eram doutores da lei, conhecedores da lei, né? Os saduceus, fariseus, né? Então Jesus tacava o dedo na ferida, entendeu? E aí ele vai falar, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, porque eu tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Aí Jesus ia falar o quê? Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus falou, ó, vocês fazem a obra do vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos. Eles queriam dizer que tinha um pai, né? Temos um pai que é Deus. Olha aí. Então eles, aqui nesse momento, eles quiseram, não, nós temos um pai também. Nós não somos bastardos, não. Então eles sempre, Jesus falava, eles replicavam, né? Então eles rebatiam. E aí Jesus, olha só. Jesus, o que Jesus fala? Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ou seja, o próprio Deus envia o Filho. É como aquela parábola do Senhor que envia os profetas, né, para cuidar e tal, e por último envia o Filho e eles vão e matam também o Filho. Então, aí Jesus a gente pode até associar aqui, irmãos, tá? E aí Jesus fala, ó, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Ou seja, eles eram cegos espirituais. Eles não entendiam, né? E aí Jesus fala, no 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha só, então Jesus está falando abertamente que falou para eles, vocês são filhos do diabo, que foi homicida desde o início, e é pai da mentira.
Então vocês agora procuram me matar, né? Olha só, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, tá? Então, irmãos, Satanás, como ele é sujo, o próprio Jesus está falando que ele é o pai da mentira. Então, a mentira, ela não tem nada de bom, né? Começa quando se pega uma palavra dessa e distorce, ou se esconde. Mas a palavra falou, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você conhecer essa verdade, esse evangelho, aquilo que Jesus nos mostrou, seremos livres. Mas quando nós praticamos o pecado e somos escravos por ele, o nosso pai é o diabo, irmão. O pai de quem pratica. Não vou nem falar do nosso pai não, porque eu não quero me igualar. Tá bom? Porque eu sei que o meu pai é Deus, porque eu sei é o Deus que eu sirvo. Tá? Mas então, se você está praticando o pecado, tá? Se você vive a prática do pecado e você acha que você tem Deus como pai, você está enganado. O seu pai é o diabo. E quem está falando isso é próprio Jesus. Tá bom? E aí eles vão falar, né? Porventura, você é samaritano, tem demônio. Então, eles procuravam sempre matar Jesus. Eles não receberam isso aqui. Eles não aceitavam isso aqui. Tá? Então, irmãos, aí eu faço um questionamento para você. Como você tem vivido a sua vida? Faça uma autoanálise. As suas obras. Até coloquei aqui, eu tenho 3 perguntas para lhe fazer. Como você tem vivido a sua vida? Certo? Você se acha verdadeiramente discípulo de Jesus? E o que suas ações e atitudes dizem sobre você? Essas 3 perguntas, irmãos, elas são chaves para determinar o que você era, o que você é e o que você quer ser. Tá bom? Então, se você está vivendo prática do pecado, se você está vivendo na sua carnalidade, se você não quer saber das coisas de Deus, irmãos, não tem como amar a 2 senhores. Ou você é de Deus ou você é do diabo, irmãos. Então, a palavra de Deus fala que se você ama o pecado, se você vive na carne, se você ama essas coisas, o seu pai é o diabo. Ele é homicida. E foi homicida desde o início. Né? Ele é o pai da mentira. E não há verdade nele. Tá bom? Eu quero ler aqui também. Eu vou só ler alguns versículos, irmão. Que eu quero só mostrar para vocês como que Deus ele traz essa luz para a gente. E como ele nos mostra aquilo que agrada a ele. E como viver essa vida que agrada a Deus. Tá? Então, Jesus aqui no capítulo 10, ele vai falar que ele é o bom pastor, que ele é a porta. E ele fala que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Tá? E aí ele fala que existe fugiu aqui a palavra. Jesus fala aqui, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Porque o pastor, ele entra pela porta, ele não pula o cercado. Que ele vai falar justamente que é o ladrão e salteador. Tá? Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Tá? Mas Jesus, ele entra pela porta, e as ovelhas conhecem a sua voz e seguem a sua voz. Então, Jesus, ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Tá bom? Então, quando Jesus ele fala conosco, irmão, nós que somos ovelhas, nós ouvimos a sua voz.
e seguimos a voz dele, tá? Então, o mercenário, ele não cuida das ovelhas. Ele tem interesse pelas ovelhas. Ele pega a ovelha, ele não tem o cuidado. Se uma se perder, ele não vai atrás. Porque ele é mercenário, ele só pensa no dinheiro, ele só pensa no que aquilo vai oferecer para ele. Mas as ovelhas não escutam a voz dele. Porque ele não é o pastor das ovelhas. Tá? Então, irmãos, Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele conhece as ovelhas. Ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, nós que somos de Jesus, que somos ovelhas de Jesus, tá? Quando ele fala, irmãos, nós ouvimos a sua voz. Então, se você não está dando ouvido à voz de Deus, de Jesus, sinto muito lhe dizer, irmão, você não é ovelha, você é bode. E bode normalmente dá amarrada. Bode normalmente ele não quer ser conduzido. Entendeu? Ele quer fazer o que ele quer. Entendeu? E aí quando vem uma palavra um pouco mais dura, o bode, ele esperneia, ele dá amarrada, ele não quer saber. Entendeu? Principalmente se você virar as costas. Aí ele bumba. Ele é covarde. Entendeu, irmão? Mas nós que somos ovelhas, nós, ao lermos uma palavra dessa aqui, irmãos, a gente recebe essa palavra. E a gente vai tentar mudar. Né? Então, irmãos, e assim Deus vai fazendo. E Jesus também fala que ele é a videira verdadeira. Olha que tremendo. Jesus fala no capítulo 15, desse mesmo livro de João, por sinal é maravilhoso esse livro, irmãos. Então depois vocês leiam o livro de João por inteiro, que é maravilhoso. Tá? Então ele vai falar, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Presta atenção, irmãos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que conduza mais fruto ainda. Ou seja, você se diz que está na igreja, se diz ser filho de Deus, mas você não dá fruto. Se você não dá fruto, irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. O agricultor corta. Mas se você dá fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto. Né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Olha só, irmão, como é que você quer dar frutos por você mesmo, se você não tá na videira? Se Jesus não é ele que te conduz, você quer falar aquilo que é por sua conta própria, você está errado, certo? E aí Jesus fala, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, nós só podemos dar frutos se nós permanecermos em Cristo. Certo? Então, se você permanecer em Cristo e o diabo não for seu pai, porque é muito incoerente eu dizer que sou filho de Deus, mas eu não dou fruto, ou eu dizer que dou fruto, mas o meu pai é o diabo, é totalmente incoerente. Não tem como, irmãos. A palavra de Deus ela é sim, sim, não, não. Não existe estar em cima do muro, como a irmã falou aqui, ó. A irmã até perguntou aqui, ó. É sobre sair de cima do muro. É isso mesmo, irmã. É sair em cima do muro. Porque se você está em cima do muro, lá em Atos fala. Teve um que ficou em cima do muro. Ele caiu. O apóstolo Paulo estava pregando. Se estendeu no seu discurso. Entrou à noite. Né? Ele se empolgou ali, ó. Metendo fogo nos irmãos. Aí o jovem que se chama Eutico estava sentado na janela. No estender da pregação de Paulo, ou seja, ele dormiu. Ele dormiu. E aí o que aconteceu? Ele caiu. Caiu pro lado de fora. E pelo que a Bíblia fala, que ele morreu, né? Deu a entender que ele morreu. Eu entendo que devia ser uma altura de segundo andar, era alto.
né? Ou seja, ele estava ali na janela. A gente pode até comparar como se fosse em cima do muro. Porque ele dormiu, irmãos, dormiu, cochilou, né? E aí caiu, aí Paulo vai lá, desce, impõe as mãos sobre ele, ora por ele e ele volta, né? Eu creio que ele foi um milagre que Deus fez na vida daquele homem. E serve a lição para nós não dormirmos a negligência do evangelho. Então essa negligência, né? Ela é, meu irmão, é perigosíssima. Porque se nós formos negligentes quanto a essa palavra aqui, nós vamos dar lugar ao diabo, ao invés de dar lugar a Deus, né? Então Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, irmãos, tudo que nós fazemos, nós só podemos fazer isso, nós só fazemos porque Jesus é conosco, porque sem Jesus nada podemos fazer. Eu não posso dizer que é pela força do meu braço, que é por ser bondoso, por fazer caridade, porque eu ajudo muito. Não, não é. Então, essa graça que Deus derrama sobre nós, ela nos alcança, irmão, mas a gente não pode, como é que eu posso dizer, recebê-la de qualquer maneira, ou negligenciá-la, entendeu? Por quê? Porque para eu dar frutos, eu tenho que estar em Cristo Jesus. E aí ele fala, e se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, que nem é a pergunta que eu fiz, você se acha verdadeiramente discípulo de Jesus? Porque o discípulo de Jesus, ele é esse que permanece na palavra dele. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, irmão, Jesus está falando aqui, está nos trazendo essa luz aqui, para a gente realmente parar, ver onde temos errado, onde temos caído, e mudar, irmãos. Eu sempre falo isso aqui, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de estar trazendo a palavra aqui, eu falo para vocês, veja onde você está errando, veja onde você tem caído, tá? O ruim, irmão, não é nem cair, é você permanecer caído, não é nem errar, é você permanecer no erro. Muitos irmãos não querem receber esta palavra, né? A palavra onde Deus muitas vezes está com o dedo na ferida, e aí dói um pouquinho, aí você fica, ai, tá doendo. E aí não quer saber, vira as costas, acha que o irmão está na carne, acha que a palavra não é Deus que está dando. Deus não está dando essa palavra por quê, irmão? Porque está indo contra a sua vontade? Porque tá te machucando? E você acha que o irmão está na carne porque está trazendo a palavra e você não recebe? Crie vergonha na sua cara, meu irmão. Vá se converter. Você acha que Deus está brincando? Você acha que o que Jesus fez lá naquela cruz foi apenas para passar o tempo? Né? Então eu fico até um pouco indignado, irmãos, e quando eu vejo a ingratidão de muitos irmãos que escutam uma palavra dessa, não recebem, ainda fala mal do irmão, fala mal do pastor. E aí, irmãos, olha, eu vou ler, eu até separei aqui, se der tempo eu vou falar para vocês. Deixa eu ler aqui. Porque sabe o que acontece com esses irmãos que não querem saber disso aqui, dessa palavra? Então, se você não quer saber dessa palavra, irmãos, você acha que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, fazer, não, eu vou pedir perdão, Deus ele me perdoa depois. Irmãos, uma hora a conta chega, certo? O dia da visitação do Senhor, ela chega para todos nós, tá? Irmãos, aqui, olha só como é que a igreja... Vou ligar essa luz aqui. Então, irmãos, ó, a igreja, tá? Falando da igreja.
Lá em Apocalipse, irmão. Tem gente que tem medo do Apocalipse. É bom ter mesmo medo, viu? Ó, aqui Deus está falando para a sua igreja. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes, que é para vocês. Depois, vou ler do capítulo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a tua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aí onde entra o versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Eita, até me arrepiei, irmão, todinho agora. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou, e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentado como a rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, Deus está julgando aqui a Babilônia, certo? E a Babilônia caiu. E Deus fala para a igreja que estava junto com a Babilônia. Estava misturado. Ouve: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participares dos seus flagelos. Irmão, Deus está falando para você criar vergonha na sua cara, se converter dos seus pecados e sair da Babilônia. Porque senão, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer, irmãos, e está bem pertinho. E aí, no capítulo 20 desse mesmo livro de Apocalipse, lá no finalzinho, irmãos, ele vai falar, no versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmão, se você não é filho de Deus e é filho do diabo, o seu nome não está escrito no livro da vida. E se o seu nome não for achado, escrito no livro da vida, o seu destino é isso aqui. É o lago de fogo. É lá onde vai estar o falso profeta, a besta, certo? E todo o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, irmãos. E aí é morte eterna. É ranger de dente. Jesus, ele é muito misericordioso. Na ministração do domingo passado, eu falei para vocês, a pregação era procurar, perto está o Senhor, né, que dizia: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, irmãos, nós ainda temos hoje essa graça disponível para nós, irmãos, tá? Então, o problema não é a gente receber, não é, como é que eu posso dizer? O problema, na verdade, é você pegar esta graça, que é de graça, mas não... É de graça pra gente que recebemos, mas ela não foi barata. Ela teve um alto preço, irmãos. Alguém morreu. E foi um justo que morreu. Foi uma pessoa que morreu, uma pessoa que não tinha pecado. Ela desceu, se fez homem. Ela abriu mão por um período da sua glória lá no céu. Se fez homem, como eu e você. Passou o que nós passamos aqui, as lutas, passou as mesmas
os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Você vê Jesus ele chorou, você vê que Jesus ele foi tentado, né? Mas aí Jesus ele resistiu até o fim. Ele tomou sobre si a minha morte e a sua morte. Ele pegou sobre si, né? E aí, irmãos, eu li aqui os versículos que eu queria ler. Mas aí eu quero trazer para você, dizer para você que você, irmãos, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, tá? Não adianta eu vir aqui e dizer, irmão, tá, tudo vai ficar bem. É assim mesmo. Não, Deus ele te ama. Deus ele é bom, né? Então, essas coisas a gente quer ouvir, na verdade. A gente quer ouvir que Deus vai me abençoar. Ah, irmão, Deus vai te dar a tua casa, Deus vai te dar teu carro, teu emprego. Irmão, se eu trouxesse uma palavra dessa aqui, rapaz, todo mundo ia gostar, ia adorar. Eita, Jesus, eu recebo, irmão, eu recebo. Por que você não recebe uma palavra dessa, irmão? E dizer, realmente, irmão, eu estou errado, eu reconheço que estou errado. Eu tenho que criar vergonha na minha cara mesmo, eu estou fazendo errado. Mas não, ao invés de receber a palavra, fica todo doidinho, acha que a palavra não foi de Deus, foi o irmão que está na carne. Ah, meu irmão, crie vergonha na sua cara, vá se converter. Tenha temor a Deus. Então, é muito fácil viver na carne, é muito fácil. E Satanás, ele não tem nem trabalho muitas vezes, né? Satanás não tem nem trabalho. A gente nem percebe, irmão, Satanás chegando perto da gente. Sabe que você não percebe que Satanás chega perto da gente? Porque Satanás, ele não chega de uma vez, não. Ele chega aos pouquinhos. Tem até um exemplo da cadeira, que o irmão Ronald falou uma vez. Eu falo aqui que o irmão Ronald aqui deu o exemplo da cadeira. Se tiver todo mundo sentado numa sala aqui, Satanás não vai pegar a cadeira e jogar no meio da sala, não. Porque todo mundo vai ver. Eita, jogou a cadeira. Sabe o que ele faz? Ele empurra um pouquinho hoje. Aí você não percebeu. Amanhã ele empurra mais um pouquinho. Não percebeu. Aí mais um pouquinho. Ele vai empurrando a cadeira. Mais um pouquinho. Aí você vai passando. Aí mais um pouquinho. Todo dia ele empurra a cadeira um pouquinho. Quando você se der conta, a cadeira está no meio da sala. E você, se duvidar, está sentado nela. Servindo a Satanás. Seu vacilão. Porque é isso que você é. Está vacilando. Deus está te dando a oportunidade, mais uma vez, de você se arrepender, de você se consertar. E você simplesmente, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu me conserto. Amanhã eu peço perdão. Amanhã eu vou dar atenção ao meu filho. Amanhã eu vou dar atenção para minha esposa. Vai pensando que amanhã, pode ser que amanhã, para ti seja hoje, e Deus ele venha pedir a tua vida, pedir a tua alma. E aí tu morre. Porque o dia de amanhã, irmão, a gente não sabe. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Eu posso estar aqui hoje ministrando para vocês e amanhã não estar mais aqui e Deus me levar. Certo? Como pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 15 anos, se ele não voltar antes, né? Que pelo andar da carruagem, irmão, a gente sempre escuta, o pessoal sempre fala que Jesus está às portas, né? Jesus está voltando, a gente sempre fala isso, já é o fim do mundo. Eu já estava conversando com o irmão também. Faz muito tempo que a gente escuta isso, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Mas, irmão, o negócio está tão escancarado que hoje você dá opinião sobre alguns assuntos, você já está infringindo ali, você está passando ali um limite que você não poderia passar. Né? Ou seja, os valores totalmente invertidos, você não pode falar nada do irmão, você não pode falar que o irmão é assim assado, você é homofóbico. A gente está vendo vários casos aí, né? Não vou entrar em detalhe porque, enfim, né? Mas aí, irmão, a gente tem que olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes e reconhecer a verdade é essa, irmão. Então, será que eu sou discípulo de Jesus? Será que eu estou guardando essa palavra? O título é Guardando a Palavra.
Jesus fala, se vocês permanecerem em mim e guardar essa palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, é muito fácil abrir a boca e dizer, eu sou de Jesus. Hoje está até na moda dizer, eu sou evangélico. É lindo, o pessoal acha bonito dizer, eu sou evangélico. Mas as ações, as atitudes não condizem com esse evangelho a qual nós estamos pregando aqui. Entendeu? Normalmente é um evangelho de oba-oba. Normalmente é um evangelho onde são só as bênçãos, né? Onde uma palavra dessa aqui, o irmão for dar na igreja, os irmãos começam a sair. Tem, sei lá, tem 50 pessoas, aí começa 49, 45, 40, 30. Esse ministério ele tem poucas pessoas justamente por isso, porque não é todas as pessoas que aguentam estar nesse ministério. Muitos se acovardam e escolhem outros caminhos. Amém. Se for pelo Espírito, amém, né? Deus está guiando, como teve alguns irmãos que realmente Deus conduziu, né? Deus direcionou, né? E aí eu não falo, né? Porque realmente Deus, quando Deus está conduzindo, tá? Tô falando não tô me referindo aos irmãos que saíram do ministério, que foram, que Deus encaminhou. Não estou falando desses irmãos. Estou falando de irmãos que, através de uma palavra dessa, né? Ou às vezes nem tão incisiva assim, né? Só um pouquinho mais forte, os irmãos eles procuram outros locais, eles procuram igrejas locais onde elas vão ouvir aquilo que elas querem ouvir, coisas que vão ser boas para o seu ego. Amém? Então, irmãos, que devido ao tempo aqui já falta 13 minutos, tá? Então, dizer para você, irmão, que esta palavra, então Deus ele nos chama e nos exorta para que a gente realmente mude. Porque você vê que eles não receberam aqui, alguns não receberam. E aí para esses que não receberam, que Jesus fala, o seu pai é o diabo. Porque se você estivesse por Deus como pai, vocês estariam praticando as obras que o Pai ensina, né? Então, irmãos, fica aqui mais uma vez essa exortação para que a gente venha querer buscar o Senhor, para que a gente venha querer viver este evangelho, praticar este evangelho. Irmãos, que não entre no ouvido e saia no outro. Irmãos, faz tempo que eu estou trazendo palavras onde expõe a nossa nudez, certo? E muitas vezes ficamos constrangidos, porque nós sabemos que estamos errados. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos constrange, irmão. Então, quando nós cometemos algum pecado, imediatamente nós ali já sabemos que estamos errados, e aí a gente já, poxa vida, eu vacilei aqui, eu errei. Aí imediatamente a gente pede perdão a Deus, e aí nos levantamos e, Senhor, não quero mais ter esse pecado, esse tipo de ação. E aí Deus ele vai, amém, meu filho, eu vou te ajudar. Porque Deus ele entende, irmão. Ele entende as nossas fraquezas, né? Ele nem sempre ele passa a mão, né? Para quem é pai, é mais fácil entender. Por exemplo, eu sou pai e eu sempre comparo algumas atitudes em relação ao meu filho, atitudes que às vezes eu sou até um pouco mais duro com ele. Eu penso assim, poxa vida, Deus muitas vezes ele é assim com a gente. Então, se eu estou disciplinando meu filho aqui por alguma coisa, né? Por exemplo, sei lá, ele me respondeu, você está de castigo, você vai ficar sem o seu celular, você era para ter feito isso e não fez. E aí eu vou e disciplino ele. Aí na mesma hora Deus me lembra, tá vendo? É assim que eu faço contigo. E aí amém. Ali eu já fico aqui, Senhor, ainda bem que tu és misericordioso, né? Assim como eu tenho uma misericórdia com meu filho, porque se eu estou disciplinando ele ali, é porque eu quero que ele
saiba que aquilo que ele fez é errado e não continue a fazer. Tem que ter um freio. Deus muitas vezes nos disciplina porque nós temos que ser freados, irmão. Se Deus não nos frear, a gente vai fazer o que a gente bem quiser e vamos passar por quem quer que seja, muitas vezes por cima do irmão, por cima de quem quer que for, para a gente conseguir o que a gente quer, né? E aí Deus ele nos dá esse freio para justamente dizer, para, tu tá errado. Olha, não é assim que eu ensino na minha palavra. E aí a gente vai para a palavra, e aí quando a gente lê uma palavra dessa, né? A gente vê, não, realmente, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser verdadeiramente teu discípulo. Então eu tenho que mudar nisso, nisso e naquilo outro. Então se eu me iro, se eu sou mentiroso, né? Se eu falo muitas mentiras, Senhor, a partir de agora, Senhor, eu determino na minha vida, eu não falarei mais mentira. Eu não vou mais mirar. Pelo menos não por qualquer coisa. Senhor, me ajuda a não estar mirando aqui. E aí Deus, ele vai, aos pouquinhos, ele vai tratando aquela tua falha de caráter. Até nós ficarmos parecidos com Jesus. E aí o objetivo é dar fruto, irmão, não esqueça. É dar fruto. Porque Jesus, ele é a videira. E nós somos os ramos. E aí tem um detalhe, irmãos. Isso aqui que ele estava falando aqui era para os judeus. Nós somos o povo gentil. Aquele que não é judeu. A qual esse povo judeu rejeitou. E aí Deus ele nos acolhe, tá? Então nós somos uma igreja adotada, somos um povo adotado, a qual Deus ele tem os judeus que permaneceram, e aí ele nos dá esse acesso também. Então nós somos a igreja que foi enxertada na videira. Enxertada é quando você pega a planta, você pega um ramo de outro e coloca nela. Isso é um enxerto. Ou seja, nós não somos o original, a videira mesmo, né? Então nós somos enxertados nessa videira. Porque Deus ele nos deu esse acesso. E aí nós temos que dar esse valor. Temos que valorizar. E aí, irmãos, se converter dos nossos pecados. E ser discípulos. E dar frutos. Tá? Pois é. E aí, é desse jeito. Que o Senhor possa nos ensinar. Como Ele está ensinando aqui através da palavra. Que a gente possa mudar, se converter e passar a dar frutos para Ele. Tá? Não engolir essa semente, irmão. Essa semente, esse evangelho, ele tem que ser passado à frente. Tá? Então, primeiramente, se arrepender dos pecados, pedir perdão, né? Mudar as atitudes, começar a fazer diferente a partir de hoje, para aqueles que já estão vindo, né? De uns dias para cá, que já estão mudando. Irmão, continua, persevera, continua mudando. A gente não muda, realmente, algumas falhas, alguns defeitos, alguns pecados, é mais difícil de dizer não e de deixar. Mas aos pouquinhos, a gente vai e vai se esforçando. Irmão, agora tem que se esforçar, irmão, tem que querer. Você tem que colocar diante de Deus a sua fraqueza. Coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Que aí Deus ele vai te levantar, vai te ajudar. Amém, irmãos? Então, dizer para os irmãos, não desistam, continuem, perseverem. Vamos ser essa igreja que ama ao Senhor. Uma igreja que tem o nosso bom pastor e vamos ouvir a voz do pastor e seguir, e não o mercenário, né? O mercenário ele vem para roubar, matar e destruir. Amém, irmãos? Então deixa esta palavra aqui, essa ministração, que você possa realmente absorver, que você possa receber esta palavra e que no seu espírito, tá na sua mente, você venha mudar. Amém? Então, amém. Era isso que eu queria passar para os irmãos, que realmente a gente possa, né, irmãos, aqui
realmente mudar. Então, eu estou trazendo essa ministração para vocês, algo que Deus me deu aqui, algo que realmente Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra. E, na verdade, eu sou o primeiro a receber, né, irmão? Que eu estou falando, o primeiro a escutar sou eu, né? Amém? Então, quero orar por você que está precisando aqui de uma oração, eu vou orar pelos irmãos, amém? E aí você também interceda junto comigo pela vida dos irmãos, tá bom? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por essa palavra, maravilhosa palavra, Senhor, a qual Tu nos traz, Senhor, essa exortação. Tu, Senhor, nos traz à tona, Pai, aqui um livramento, na verdade, a qual o Senhor já vem nos alertando para que a gente nem venha, Senhor, cair. Então o Senhor traz esse livramento para nós, ó Deus. Eu gosto de pensar assim, que é um livramento que o Senhor está nos dando, porque o Senhor está nos alertando, Senhor, quando o Senhor traz essa palavra para nós. Senhor, que essa palavra possa estar nos nossos corações, Senhor, que ela venha entrar dentro de nós, e no nosso espírito, Senhor, nós venhamos receber. Senhor, converte os nossos caminhos, ó Deus, que nós venhamos caminhar para Cristo, que nós tenhamos a nossa mente renovada pela Tua palavra, Senhor, uma mente de Cristo. Senhor, não nos deixa, Senhor, retroceder. Não nos deixa, Senhor, ter por pai o diabo, mas que o Senhor venha ser o nosso Pai, nosso Deus e Pai. Reconhecemos, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas e queremos verdadeiramente ser os Teus discípulos, Senhor. Já te peço, meu Deus, por essa pessoa que ouviu essa palavra, que ela possa ponderar, que ela possa refletir e que ela possa se converter. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo um milagre para essa vida, para essa pessoa. Eu quero declarar que a vida de Cristo, a partir de agora, está sobre a vida dela. Senhor, eu quero repreender todo o demônio, todo o principado, toda a potestade que está afligindo essa pessoa, todo espírito, Senhor, de depressão e de suicídio, Pai, e de pensamentos ruins, Senhor, que o Senhor possa repreender no nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa lavar com Teu sangue, ó Deus, e que o Senhor venha, Pai, levantar essa pessoa, que o Senhor venha tirar toda a depressão, toda a dor, toda a angústia, Senhor, e que ela venha saber, meu Pai, que ela é amada por Ti, Senhor, e que ela venha saber, meu Pai, que Tu não esqueceu dela, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer já por essa pessoa, por essa vida. Senhor, se for apenas uma vida, Senhor, para mim já valeu, Senhor. E eu sei, Senhor, e eu vou saber que há louvor no céu. Que a Tua palavra fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, Senhor. E assim nós nos alegramos também, Senhor, com estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero também orar por esta pessoa que quer entregar a vida dela para Ti agora, neste momento, meu Deus. Que o Senhor possa receber, Senhor, a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Meu irmão, repita comigo. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele venha te levantar, para que Ele venha cuidar de você a partir de hoje. Repita comigo. Senhor, meu Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Que o Senhor venha cuidar de mim. Senhor, vem sobre mim, derrama o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Faz de mim, Senhor, uma nova pessoa. Me perdoa os meus pecados. Eu reconheço que Tu és Deus. Senhor, apaga o meu nome do livro da culpa e escreva no livro da vida. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém. Senhor, recebe essa pessoa que entrega a vida para Ti nesse momento, Senhor. E que ela venha, meu Pai, ter os seus olhos abertos e que ela venha ver, meu Deus, tudo diferente. Senhor, que não haja hipocrisia, Pai, mas que haja um restaurar do Teu Espírito, Senhor, através da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu quero Te entregar a Tua igreja nesse momento, em Tuas mãos, e que todos nós, Senhor, venhamos estar contigo, Senhor, e Te honrando, Te glorificando, na beleza da Tua santidade, ó Deus, pelo que Tu és, Senhor, e não pelo que Tu pode fazer, pelo que Tu pode nos dar, mas pelo que Tu és, Senhor, porque Tu és o amor, Tu és o próprio amor, Senhor, e o que Tu tinha de mais precioso, Tu já nos deste, Senhor.
E somos gratos por Ti. Somos gratos a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, Senhor. Assim eu oro e já agradeço e já creio no milagre, Senhor. E eu já profetizo, Senhor, uma semana maravilhosa para cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa também, meu Deus, visitar o nosso pastor, a missionária e toda a sua família e toda a sua casa, Pai. Vá de encontro a eles, ó Deus, e que eles estejam totalmente amparados por Ti, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é isso. Receba essa palavra, receba essa oração. Saiba que Deus realmente Ele te ama, tá bom? E que você possa receber esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Que a graça e paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.